Bem, agora estamos aqui, certo? De forma definitiva. Agora só aguardando aqui a Thalita. É um prazer imenso tê-la aqui conosco e ter aceito o nosso convite. Agora sim, Mayara, nós vamos ficar em definitiva, que é para a gente ganhar mais alguns minutos, né? Infelizmente, para muitos, o Instagram apenas disponibiliza 1 hora e isso para muitos passa voando, principalmente quando o tema é interessante, quando o tema é bom e a gente acaba aí perdendo um pouquinho. Então, eu vou. Ó, ela já entrou, Thalita, aguardando, já chegando aqui conosco. Opa! Boa noite! Boa noite, Licélio. Tudo bem? Tudo? Tudo bem, gente? Ô, Como é que Thalita. estão as coisas aí? Sim, tá tudo bem, graças a Deus. Olha, a gente primeiramente agradece muito o teu convite. Eu não sou da música, gosto de música, mas eu não entendo nada de música. Mas o que tem acontecido nesse período é que eu tive a ideia de fazer lives. Eu estou fazendo várias lives. Aí o que acontece? Eu estou ouvindo pessoas, amigos, com sugestões. E uma delas foi sobre músicas. Vários momentos eu disse assim, bem, se é música, então o primeiro contato que eu irei fazer é com a Thalita. Graças a Ah, Deus você aceitou. Olha, a Maiara que está aqui, por exemplo, que ela era PIB de Canudos, é da área da música. Pessoas de outros estados também certamente estão interessados, ou se não entrar agora, depois eles vão entrar. Enfim, pessoas interessadas em aprender sobre música. É óbvio que é um tema mais voltado um pouco sobre a parte teórica da música e já querem o segundo momento de como a gente vai fazer isso. Mas, enfim, muitas pessoas, Thalita, não te conhecem, você é daqui do Pará e tudo, mas eles não te conhecem. Então, como é que eu tenho feito? Eu peço primeiro que a pessoa se apresente, né? Para o que trabalha, quem é a pessoa, para que fique mais gostoso assim, o bate-papo. Então, por favor, se apresente aí para o povo. tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Thalita Todeschini, mas muita gente aí em Belém me conhece como Thalita Barros, né? Eu nasci em Belém, eu sou filha do Samuel Barros e da Geusadete. Sou neta do pastor Sóstenes Pereira de Barros, que foi um pastor aí em Belém, no Pará todo. E em 98, a minha mãe, ela é daqui do sul do Brasil, né? Em 98, eu vim a Curitiba para estudar, para fazer universidade de música. Eu e meu irmão, o Samuel, fizemos a faculdade durante 4 anos, e durante esses 4 anos eu me congreguei na PIB de Curitiba. Fui membro da PIB. Um beijo para Deolinda, que Bom, acabou de acabou de entrar entrar. aqui, amiga. Thalita, só você para amiga. trazer a Deolinda para mim na live. Já pensou? Olha aí. Ah, que é isso! Amiga minha do peito, do coração. E daí, quando acabamos a faculdade, nós voltamos para Belém e começamos a atuar na área de música como professores. Até que em 2007, Deus nos chamou para o ministério, eu e esse meu irmão Samuel. Samuel assumiu o ministério em Guará, né, que é a região metropolitana ali de Brasília, e eu é, é, aceitei um convite da PIB de Curitiba para ser ministra auxiliar na área de adoração aqui da igreja. A princípio, em 2008, eu comecei a trabalhar com jovens e adolescentes no Ministério de Juventude e 4 anos depois eu migrei dentro do Ministério de Adoração mesmo para uma área que a gente chama de área de ensino e formação de liderança. Então hoje eu sou responsável por toda a parte de conteúdo dos nossos cursos, das nossas de várias estratégias que nós temos de formação de vida espiritual e de formação de liderança dentro lá do Ministério de Adoração, né? Então é isso, estou lá, fiz agora 12 anos de ministério, agora em fevereiro,
e continuamos lá, mas as raízes de Belém e do Pará continuam aí no nosso coração. Obrigado, Thalita. Até porque depois, eu não sei se você permite, eu baixo as lives e posto no canal, porque tem muita gente que o horário não permite, Claro. mas assiste depois. É por isso, ó, Elionai, então o povo já está começando a entrar aqui no Pará. É, Muito bem. eu como teólogo, Thalita, eu posso dizer que parece que Deus criou, abraço, Elionai, parece que Deus criou o homem, o ser vivente, homem e mulher, com o espírito, na verdade é para isso que ele nos criou, para a glória dele, a Bíblia diz isso, e parece que é para nós vivermos a vida adorando. Inclusive, no dia que nós estivermos com o Senhor, nós vamos passar a eternidade adorando o Senhor. Então, a música sempre se fez presente, até mesmo na criação do homem. Mas, ó, mais um músico aí que falou que não ia perder e está chegando, Caio, Gabriel, muito obrigado pela presença. Então, você como que trabalha, conhece música, como é que você vê a importância da música na vida das pessoas? Seja, não precisa necessariamente se concentrar ao público evangélico. Eu estou falando da música, propriamente dita. O que é a música, a importância dela para a vida das pessoas? A música é muito importante, né? Ela faz parte da nossa vida, ela cria uma trilha sonora da nossa existência, né? Tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, quase tudo, quase 100% das coisas, a música está incluída de alguma maneira, direta ou indireta, né? Eu creio, Licélio, que a música, ela, de todas as artes, ela tem uma proeminência na criação. A gente vê muitos versículos da Bíblia falando de louvores a Deus através de cânticos, né, de música angelical, de adoração a Deus, mais do que a gente vê a manifestação de outras linguagens artísticas, né? Então, a luz, a música, ela tem uma capacidade que os gregos chamaram de ethos, de alcançar o interior do ser humano, né? Que é de alcançar as nossas emoções. É por isso que a música, até mesmo se ela não tem letra, ela nos toca, para o bem e para o mal, positiva ou negativamente, né? Mas a música raramente ela passa pela nossa vida sem causar algum efeito, né? Então, o estudo da música, a ciência musical hoje, ela é muito profunda, existem várias outras ciências que se misturaram com as ciências sociais, né? Então, por exemplo, nós temos hoje musicoterapia, que é um curso universitário, né? Nós temos, dentro da área de design, dentro da área de propaganda, a música sendo estudada profundamente para ajudar na questão do consumo. Então, na nossa cultura ocidental, a música ela ganhou também esse caráter, que a gente pode falar um pouco mais tarde, de consumo, né? Mas na cultura oriental, a música ela tem uma razão de existência muito mais holística e espirituosa do que comercial, né? Então, a cultura oriental, as culturas orientais também utilizam demais a música. Eles têm outra notação, eles têm outra linguagem, né? A maioria dos países orientais, eles não usam a música que nós chamamos de música tonal, né? Que se baseia nos tons. Lá eles usam uma música que nós chamamos de modal, né, com base nos modos, e daí não vai dar para eu explicar aqui a diferença de tonal e modal, senão eu ia ter que dar uma aula de música, não é a intenção. Mas o fato é que é música. Pode não ser a música mais fácil da gente entender, nós que somos
ocidentais, mas também é música, né? Então eu acho que a música ela tem esse papel importantíssimo. Não conheço alguém que não goste de música. Pode ser que não goste daquele tipo de música ou daquele outro tipo de música, mas de alguma música ele gosta, né? Então é muito difícil encontrar alguém que não goste de música. Então ela é muito importante e realmente uma dádiva do Senhor para nós, para nossa existência. Olha quem entrou, mais uma vez. Carminha, obrigado pela sua presença. Olha aí, paraense, Pará, até em Curitiba está Carminha. entrando. A Carminha está aqui também passando frio junto com a gente em Eu Curitiba. queria estar aí passando esse frio, olha só. Não, querida, não, não, não. Frio, eu digo assim, frio é bom para você vir passar férias, né? Mas para você morar, você precisa ter muita coragem. Eu estou recebendo aqui do Luiz Henrique. Sim. Sou da PIB do Presidente Dutra. Meu líder o Caio. Meu líder de louvor é Luiz Henrique. Tive o prazer de participar de uma conferência de música, onde a Thalita foi preletora. Eu tenho esse privilégio de visitar várias igrejas aí no Maranhão, no Piauí, né? E daí a gente tem essa alegria aí de encontrar esses irmãos. A Deolinda fala assim, Thali, como você acha que será o nosso retorno com a música após a pandemia, quando o vírus, através da... Quer entender, resumidamente, como você acha que será a música após a pandemia? Eu vou aproveitar para fazer a pergunta dela. Tá. Repete aqui, Licélio, que deu uma cortada aqui. Foi a Deolinda. A Deolinda disse assim, Thali, como você acha que será o nosso retorno com a música após a pandemia? Mais ou menos isso. Tá. Primeiro a gente precisa ver como é que nós vamos voltar para o culto, né? Eu não acredito que nós vamos voltar de uma vez, tá? Nós já tivemos aqui no Paraná alguns indícios de que íamos poder voltar aos poucos com os nossos cultos presenciais. Mas essa semana o governador teve uma reunião com vários líderes religiosos do Estado e nos informou que o Paraná deu mais uma subidinha. O Paraná, graças a Deus, é um estado que está bem controlado por enquanto, né? Nós só estamos usando 60% das nossas UTIs, por enquanto. Eu sei que não é a realidade de vocês aí, né? Mas, então, qual é o temor? É que se a gente voltar para dentro das igrejas, a gente acabe voltando a subir nesse número de pessoas infectadas. Então, é muito provável, Del, que quando voltar, e daí, gente, né, a gente está falando assim de daqui a alguns meses ainda, a gente volte com uma restrição, né? E aqui no Paraná, a restrição que foi orientada quando voltar é 30% da quantidade de pessoas que cabe dentro do templo. Isso era o que ia começar. Perdão, não é Covid, é gripe. É gripe do outono de Curitiba. Então, o número de pessoas do templo ela vai delimitar o número de pessoas que você vai poder ter dentro do culto, tá? E daí cada igreja que vai ter que se organizar para saber como é que vai fazer isso, limitar o número de pessoas para entrar. Respeitando isso, Del, eu acho que a gente vai precisar continuar na parte de louvor e adoração, mantendo os cuidados, né? Então, não vai dar para ter coro ainda, todo mundo junto lá em cima e cantando junto. Eu acho que essa é uma realidade ainda distante para a gente, tá?
Becks, no máximo 4 becks, bem afastados uns dos outros, né? Então, eu acho que a realidade ela vai ser assim, nós vamos, aos poucos, retornando ao culto presencial, para um dia, quem sabe, voltarmos ao que estávamos aqui acostumados, que todos nós estamos morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudade do culto da minha igreja, né? Mas a gente tem muito consciência que não vai voltar imediatamente a ser como era antes. Thalita, essa pergunta é minha. Olha só, eu estou há muitos anos, 10 anos naquele seminário, eu já participei de tudo quanto é evento de música, inclusive com você, mas eu nunca tive aptidão para música, sempre quis aprender algum instrumento, coisa do tipo, cantar, só, enfim. Só que a Lorena, que está entrando aí, a Vitória Lorena, que é a jovem que eu namoro aqui, eu a conheci cantando e me encantei ouvindo ela cantar. Eu estava meio que de cabeça baixa, eu ia ministrar numa igreja, de repente ela começou a cantar, eu levantei a cabeça e fiquei pensando, nossa, como essa moça canta. Inclusive, a Maiara também que está aqui, sempre disse que eu era fã dela porque canta muito bem. A pergunta é, todo mundo gosta de música, mas existem pessoas que realmente nasceram com aptidão para a música, tanto na área instrumental como na área de cantar, mas ao mesmo tempo você acha que as pessoas, mesmo não tendo aptidão para cantar, deveria cantar porque faz bem? Porque tem aquela ideia, não canta não, que é horrível a tua voz. Mais ou menos isso. Eu queria ouvir isso, é uma coisa minha, uma curiosidade minha. Uma Ei, coisa não, David, não. maravilhosa na música, Ah, uma coisa maravilhosa na música é que ela é muito democrática, tá? Então, o Licélio, há pessoas que nascem com aptidões, né? Então, eu vou aqui falar, conheço vários, mas eu vou falar de um paraense em especial, que é o pianista Robenari Marques, né? Que um rapaz que nasceu na Igreja Assembleia de Deus e simplesmente, vamos dizer assim, nasceu tocando piano e tocando muito bem. E ele foi estudar já depois de tocar muito, né? Então, é inegável que há pessoas que nascem com a habilidade. Mas a música, ela é uma linguagem. E toda linguagem, ela é dotada de ciência, de técnica. Então, isso quer dizer que uma pessoa que nasce com a linguagem, que nasce sabendo, ele vai ser sempre o melhor? Não, se ele não desenvolver a técnica, tá? Por quê? Porque ele vai saber tirar o som do instrumento, mas ele não vai dominar a técnica para extrapolar aquele conhecimento que ele já tem, aquela habilidade que ele já tem. Então, aonde ele vai encontrar essa habilidade? Essa expansão do conhecimento e da habilidade é através do estudo técnico, tá? Então, no caso da voz, por exemplo, Thalita, todo mundo pode cantar, e daí eu vou te dar uma boa notícia, Célio. Qualquer pessoa pode ser afinada. opa, maravilha. Só existe um impedimento, é se ela tiver algum problema físico na voz, tá? Se ela tiver algum problema físico. Se ela não tem problema físico, com o trabalho vocal, e daí uma das melhores maneiras de você trabalhar a afinação é participando de algo que nem todo mundo gosta, mas que se chama coro. Aula de canto nenhuma ajuda a afinar melhor do que um coral, tá? Então, coro é o melhor professor de voz que existe, tá? Então, Célio, se você quer cantar, querido, e você nunca cantou, e as pessoas dizem, Célio, você é desafinado, não sei o quê, para de cantar, a melhor opção para você é cantar em um coral. Se a sua igreja não tem um coral, aí sim, aí vá procurar um professor de canto, que ele vai, se ele for um professor bom, ele vai dar jeito em você
pode ter certeza. Opa, obrigado pela pergunta, porque eu acho que é dúvida de muita gente, né? O Caio, É, é dúvida de muita gente. O Caio falou assim, o Caio perguntou sobre se tem algum critério que devemos usar para escolher as músicas. Ele falou música dos domingos, mas eu acho que deveria ser qualquer dia, né? Existe algum critério para isso? para quê? Para escolher as músicas que vão ser cantadas na igreja. Ele falou domingo, mas eu acho que é até bom estender. Tá. Olha, gente, existem vários critérios. E eu dou uma matéria no seminário, sou professora aqui do nosso seminário da faculdade, e a matéria é justamente culto contextualizado. E a gente vai falar, e também da matéria repertório congregacional. Então, não dá para, em uma hora de live, eu explicar tudo que eu explico na matéria. Sim. Mas eu acho que a gente precisa aprender algumas coisas, tá? O primeiro deles, o primeiro critério para se escolher música para cantar na igreja não pode ser o meu gosto pessoal. Opa! Eu preciso, né? O gosto pessoal é uma coisa que todo ministro de adoração precisa tirar das suas prioridades quando ele escolhe repertório. Por quê? Porque o repertório da igreja ele precisa ser fruto de um estudo da própria igreja. Você, o ministro de louvor, estudar a igreja, conhecer a história dessa igreja, saber qual é a característica dessa igreja e então construir um repertório. Então, por exemplo, a minha igreja, tá? Minha igreja é uma igreja muito grande. Nós temos muitos jovens, a maioria da minha igreja é de adultos, mas é de jovens adultos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma igreja histórica. Essa semana, anteontem, a minha igreja fez 106 anos. Então, isso quer dizer que eu tenho pessoas na minha igreja que têm a herança de cantar as músicas do Inário, que têm a herança de cantar as músicas do cantor cristão. Então, quando eu escolho o repertório para essa igreja, eu preciso pensar em todas essas nuances. Eu preciso lembrar que o culto, ele é uma vitrine de quem é a igreja. Se o culto, se o repertório que eu escolho não corresponde a quem é de verdade a minha igreja, eu estou falhando. Então, a minha igreja, ela canta hinos e cânticos, a PIB de Curitiba, tá? Então, uma coisa que nós escolhemos, por exemplo, nós não fazemos diferença entre hinos e cânticos. Na nossa igreja, eles são executados da mesma maneira. Se tem orquestra no hino, tem orquestra no cântico. Nós, inclusive, não apresentamos a música que nós vamos cantar. Não tem aquela coisa, agora nós vamos cantar o hino tal. Não existe isso. Nós não falamos o título da música, né? Isso ajuda a diminuir os preconceitos e a diminuir a diferença que as pessoas fazem de hinos e cânticos. Agora, é importante que esses dois elementos, na minha igreja, que é uma igreja que tem muitos jovens, mas que também é uma igreja histórica, que esses dois elementos estejam presentes, né? Agora, qual é a realidade da sua igreja? Então, quais são os critérios? São muitos, mas se eu pudesse deixar uma coisinha aqui esqueça o seu gosto pessoal. Esqueça o que você gosta de cantar. Esqueça, eu gosto de cantar fulana porque fica bom na minha voz. Ministro de louvor não está ali para cantar música que fica boa na sua voz. Ministro de louvor existe para conduzir a igreja, né? Então a gente precisa
aprofundar mais esse assunto, e daí eu posso deixar aqui uma propaganda? Claro, Amanhã, deve. amanhã, 11 da manhã, no nosso Instagram do Ministério, Compromisso Adoração, eu e o Samuel, meu irmão, que também é ministro da área vocal na PIB de Curitiba, nós vamos estar falando sobre repertório congregacional. Então, se Opa, você pode nos acompanhar amanhã, 11 da manhã, a gente chama de programa Gotas da Graça, no Compromisso Adoração, tá? No Instagram e no Facebook. Fechei o obrigado. propaganda. Obrigado. Eu até indico, você que quer conhecer sobre música, aprender de música, pode seguir a Thalita aí no Instagram, Facebook, nas redes sociais. Ela está aí justamente para isso. É por isso que existem as ferramentas. É Thalita, isso a mesmo. Mayara pergunta. A Mayara, ela é da igreja do pastor Benildo, canta, já foi várias vezes no seminário. Eu não sei se nem se você. Eu acho que você sabe quem é. Já teve contato com ela. É possível que eu saiba. Sim, ela faz a pergunta sobre o ministério. Qual o critério é analisado a uma pessoa para que ela seja considerada um ministro ou uma ministra de música segundo a Igreja Batista? Qual o critério? Por quê? Ela tem a ver com a formação, eu penso, ou não. Qual é o critério que se usa para que seja um ministro de música dentro da Igreja Batista? Agora, bem relativo. Pois é, né? Aí a gente vai falar dos oficiais da igreja. Na Isso. verdade, Maiara, o ministro de música, ele não existe biblicamente, e ele, estou falando do Novo Testamento, né? E ele também não existe oficialmente dentro dos oficiais da igreja, como é o pastor, por exemplo, tá? Então, ele, na verdade, ele é uma herança de um modelo norte-americano. Quando os seminários brasileiros começaram a ser montados, eles foram montados com a ajuda dos missionários norte-americanos e europeus. E, obviamente, eles trouxeram esse modelo de ministro de música, que foi herdado, né, que muitas das nossas igrejas hoje possuem. Tanto que nós temos hoje uma associação, já há alguns anos, que é a AMBB, né, que antes era a Associação dos Ministros de Música Batistas do Brasil, e hoje já está sendo mudado. Já não é mais a Associação dos Ministros de Música, é a Associação dos Músicos Batistas do Brasil. Deolinda me confirma aí para não me deixar errar. Né? Por quê? Porque isso mudou bastante. O que aconteceu? Aí em Belém, nós tivemos o curso de música sacra, que era o curso que formava ministros de música. Mas o curso de música sacra, ele era um curso muito caro. E aconteceu há alguns anos atrás que a junta, uma grande junta de missionários do sul dos Estados Unidos, que sustentava vários desses missionários que eram professores dos seminários, ela encerrou contrato com muitos deles, e eles tiveram que voltar para a América do Norte ou para a Europa. Isso fez com que os seminários que antes não tinham que pagar professor de música, tivessem que contratar professores de música para suprir o seu curso de música sacra. O que aconteceu? Naturalmente, naturalmente, o preço do curso de música sacra subiu. Porque antes os seminários não tinham que pagar salário para professor. E de repente tiveram. Aí houve um outro agravante com este curso. Foi que o MEC, os cursos de teologia, eles começaram a buscar a aprovação do MEC para que pudessem fornecer para os seus alunos um tipo de curso com validade, né? Que é o caso do Equatorial, o caso da maioria hoje dos seminários e faculdades. Tanto que os seminários deixaram de se chamar seminário e passaram a se chamar faculdades. Por quê? Porque os cursos
as igrejas já estavam com dificuldade de mandar seus alunos, e o fato do curso de teologia não ser reconhecido pelo MEC diminuía a atratividade do curso. Né? O aluno ia lá, ia pagar um valor para fazer o curso, gastar 4 anos da sua vida e ter um canudo que não era reconhecido, para poder fazer um concurso, para poder dar aula em outro lugar. Então, as faculdades começaram a conseguir essas autorizações do MEC. Quando chegou no curso de música sacra, o curso ele foi mal compreendido pelo MEC. Por quê? Porque ele não chegava nem num nível de aceitabilidade para ser considerado um curso de música, um curso superior de música, de bacharelado em música, nem de teologia. A mesma coisa aconteceu com o curso de educação cristã. Sim. Né? Ué, mas é um curso de educação ou é um curso de teologia? Ah, é um curso dos dois. Tá, mas o MEC não aceita os dois. Você tem que formar. Você está entendendo? Sim. Então, o que aconteceu? Essas faculdades que forneciam já o curso de teologia aprovado pelo MEC continuaram fornecendo um curso de música sacra, não reconhecido pelo MEC, e caro. Por quê? Porque todo curso de música é um curso caro. Então, o que aconteceu? As igrejas deixaram de mandar os alunos, deixaram de mandar, pararam de optar para que os alunos fizessem música sacra, e muitas os enviaram, então, para fazer os cursos de teologia, porque seriam reconhecidos. Tá? Então, esse fenômeno que aconteceu no Brasil, o Caio está dizendo, nossa, que problema. Pois é, tudo tem uma explicação, Caio. Né? Nada é por acaso. Esse fenômeno, ele veio como uma bomba na Igreja Batista Brasileira, porque a Igreja Batista Brasileira estava acostumada com aquele ministro de música formado no seminário com curso de música sacra. Mas, de repente, esses cursos sumiram, eles se extinguiram, aí no Equatorial não tem mais, né? O do sul do Brasil, eu acho que não existe também mais o curso de música sacra, posso estar errada, eles podem ter mudado. A Delnilda estudou lá. Eles podem ter mudado. Eles podem ter mudado para licenciatura em música, alguma coisa assim, mas eles tiveram que mudar o curso, né? Então, o que aconteceu? Hoje, os músicos, eles são músicos que se formam em teologia. Ou nem se formam em teologia. Então, vai de cada igreja, batista no caso, dar para esse músico a autoridade de ser chamado ministro ou não. Se ele no caso de um homem, se ele é formado em teologia, ele facilmente faz o concílio e se torna pastor da área de música da igreja. Se ela é mulher, e dependendo da região que ela está, complica um pouquinho mais a situação dela. Porque dependendo da região que ela está, ela não pode ser consagrada pastora. Então, vai da igreja reconhecer o curso dela de teologia para chamá-la de ministra da área de música ou da área de adoração. Então, vamos dizer assim, o critério na Igreja Batista ele não existe. As igrejas batistas elas são autônomas. Se você não sabe, o Célio sabe disso, mas alguns de nós, dos irmãos talvez não saibam. Se uma igreja quiser ordenar um pastor que nunca fez teologia, ela pode fazer isso pela autoridade da igreja. Ela não vai receber o apoio da ordem dos pastores. Mas como igreja ela tem essa autonomia. Então o ministro de música hoje pode ser um músico que a igreja entende que vale a pena investir na vida dele, ou pode ser um formado em teologia que tenha essa habilidade. Certo. Obrigado. Já até respondeu a pergunta do Hélio aqui.
E olha como é importante, Thalita, esses esclarecimentos, porque muitos não têm. Olha, a Maiara da música, agradecendo aqui a explicação, ela que vive a música 24 horas, eu acompanho o trabalho dela. Então, olha só, a bênção que é. O Caio fez uma pergunta diante daquela pergunta que eu fiz sobre aptidão, o dom. Eu acho que eu entendi, mas ele pergunta assim, como distinguir o dom para cantar do esforço para se tornar cantor? Porque assim, como você disse que qualquer pessoa pode cantar, então eu penso que ele ficou assim, peraí, se qualquer pessoa pode cantar ou qualquer pessoa pode ser cantor, eu entendi diferente a sua explicação, mas eu penso que ele ficou ali querendo saber um pouquinho dessa diferença entre o dom, a aptidão ou aquele que realmente Eu foi. preciso eu preciso que ele me explique o conceito dele de dom. Eu vou explicar o meu conceito, Certo, tá? Para mim, canto é talento, não é dom. certo. Talento, por quê? Porque ele é uma aptidão inata, né? Ele pode ser, vou aqui usar um nome de um cantor, né? Nós temos cantores seculares, que têm vozes maravilhosas. Mas qual é a diferença de um cantor secular e eu e você? É o nosso dom. E o dom não é o de cantar. O dom é o dom espiritual que Deus derramou sobre nós quando nós recebemos Cristo como Salvador de nossas vidas e fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, o dom espiritual, ele não é de cantar. Opa, Você não vai encontrar nas 3 listas de dons que a Bíblia traz no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios, se não me engano, o terceiro. Você não vai encontrar habilidades musicais como dom espiritual, tá? Isso é um equívoco. O que são os dons? São aqueles dons que estão listados na Bíblia, tá? E daí aqui eu não vou dar uma aula de dons espirituais. Vá lá na Bíblia estudar que você vai ter, vai ter o domínio e vai conhecer os dons do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito deu a cada um como lhe apraz e deu pelo menos um. Então, qual é a diferença de uma pessoa que canta na igreja, ou pelo menos qual deve ser a diferença? Tá? A diferença são os frutos espirituais que essa pessoa dá. Elogio pela voz não é fruto espiritual e não é sinal de eficácia ministerial. Um ministro, ele precisa dar frutos espirituais, que são o reflexo do seu dom. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O Célio me conhece, ele sabe que eu canto há muitos anos. Eu sim. canto profissionalmente desde os 15 anos de idade. Hoje eu tenho 42. Então, faz as contas de quanto tempo que eu canto. Mas, os meus dons espirituais, eles precisam ficar evidenciados quando eu canto, quando eu ministro. Por exemplo, eu tenho o dom do ensino. E esse, para mim, é o meu dom mais forte. Então, eu preciso dar frutos espirituais através desse ensino. Eu não posso achar que Deus me chamou, ele me deu uma voz bonita, e daí a minha função na igreja é só cantar. Não tem isso na Bíblia. Não, a minha função é cantar porque ele me deu esse talento, mas é abençoar a igreja através do exercício dos meus dons. Então eu preciso ensinar, eu preciso exortar, que é um outro dom que eu tenho. Como é que eu faço isso? Eu discipulo pessoas, eu ensino pessoas, eu mentoreio líderes. Poxa, Thalita, mas você também não canta? Eu também canto.
porque é natural. Se uma pessoa canta bem, por que ela não vai Sim, cantar na igreja? claro. Mas eu não faço disso a minha principal atuação. Eu Certo. faço disso uma maneira de usar os meus dons. Vai Muito lá, Sérgio. bom. Ó, o Caio, inclusive, diz assim: com sua explicação, pude ficar bem mais esclarecido no assunto. Ele até agradece. E a Maiara também, que é da música, diz perfeita a explicação. E eu também, como teólogo, digo a mesma coisa. Eu não tenho talento para música, é isso que eu entendi. Eu não tenho talento, mas eu posso cantar sem ter talento, só por vários motivos. Pode, É exatamente, pode. por isso que eu disse que eu entendi. Eu acho que foi exatamente agora, ele ficou claro para ele sobre isso. E, Thalita, a gente já viu que a música não só é importante, ela é necessária, ela é essencial para a vida do ser humano, que muitas das vezes é mais eficaz que a própria pregação, dependendo da pessoa. Então, como é que você vê a música sendo ela um tratamento para a vida das pessoas, seja espiritual, ela como terapia hoje? Como é que você consegue perceber isso na vida das pessoas hoje, a música sendo usada nesse sentido para as pessoas? Eu vejo isso como um avanço muito grande, né? E os Isso. cursos de musicoterapia estão aí para isso, tá? Então, a questão musical é aquilo que eu te falei. A arte, ela foi deixada por Deus justamente para nos mostrar que nós não somos só razão e físico, nós também somos um ponto emocional, né? Nós também somos afetivos. E a arte, ela é esse instrumento de capturar a afetividade, de capturar aquilo que às vezes a gente não consegue nem dizer em palavras. Às vezes você ouve uma música e começa a chorar, alguém pergunta, por que que você está chorando? Ah, eu não sei, essa música me emocionou, né? Então, a arte, ela tem essa capacidade, ela tem sido usada para para o bem de pessoas através das artes terapias, da musicoterapia, né? Mas ela também tem sido um instrumento de manipulação. Então, por exemplo, não pense que uma música de um comercial ela é escolhida de qualquer jeito. Ela é muito bem escolhida para um fim de alcançar as nossas emoções e a nossa atenção, né, para aquilo que se propõe aquele comercial, né? Então a música ela transita nessas dois aspectos. Então, por exemplo, no culto existe uma linha muito tênue entre você usar a música para manipular emoções e você usar a música como um auxiliador na concentração. Você pode. Existe uma linha finíssima entre esses dois caminhos. Então, quando a gente fala disso na matéria da faculdade, a gente diz nós não podemos nunca ultrapassar esse limite. No dia que a gente usar a música no culto para manipular as emoções, nós vamos estar usando a música de maneira a atrapalhar, não a ajudar. Agora, nós precisamos usar a música naquilo que nós podemos, que é o quê? Ajudar as pessoas a se concentrarem, a se fixarem, a pensarem, a refletirem naquilo e até se envolver emocionalmente de uma maneira saudável. Porque, Célio, é impossível a gente pensar que o ser humano consegue ser só racional em algum momento da sua vida. Ele não consegue. Nós somos emocionais, físicos e racionais o tempo todo. Eu estou conversando aqui com você, nós estamos conversando sobre um assunto. Mas eu tenho emoções dentro do meu coração, você tem emoções dentro do seu coração. Nós temos aspectos físicos, eu estou sentada aqui, de repente eu tenho que me ajeitar porque começa a doer a coluna. Essas coisas todas, elas acontecem ao mesmo tempo. Quando a pessoa está no culto, ela não é somente, ela também é tudo isso.
Então, eu preciso me valer de todos esses recursos para ajudá-la, mas não para manipular. Ah, muito bom. Foi exatamente por isso que eu perguntei, porque hoje a gente vê a música sendo usada muito para manipular as pessoas. E é por isso eu queria, acho que o tempo não permite, mas dá para fazer essa última pergunta. É assim, Já deu como as uma músicas hora, Célio? já vai dar, por incrível que pareça, é tão bom, né, o tempo, né? Tem uns 15 minutos aí, mas enfim, Tá, assim, como as vamos lá. pessoas usam muito para manipular, como então eu consegui saber diferenciar uma música saudável, porque o ritmo, eu penso que você quiser comentar sobre o ritmo, mas eu penso que a ideia é entender o que é uma música saudável, que como é que eu consigo perceber que ela não está manipulando, que eu não estou usando para manipulação, isso é muito difícil, principalmente para quem não é Uhum. músico como eu. Por isso que falar de culto é a base do culto é muita pesquisa, é muito estudo, é uma ciência, né? A liturgia é uma ciência que eu preciso entender, eu preciso entender a minha congregação, eu preciso entender que às vezes há músicas que na minha congregação elas causam um efeito entorpecente, mas que em outra congregação ela não vai causar esse efeito. Então, não é uma questão da música mal ou boa, é uma questão de eu conhecer a minha igreja e de eu conhecer o meu povo e de saber que se eu for muito por essa linha aqui, daqui a pouco está todo mundo desvirtuando do propósito de adorar a Deus. Porque olha só, Célio, a gente critica muito a geração atual por causa daquelas músicas meio mantra, que se repetem muitas vezes, né? E aquilo causa um emocionalismo. Talvez um dia a gente possa conversar sobre a razão dessa geração se manifestar dessa maneira. Existem razões, mas não vai dar para falar aqui. Sim. Eles podem cair nesse pecado realmente, de se perderem nessas emoções e acabar abandonando o propósito do culto. Mas existe um outro pecado que nós caímos por muito tempo e nós não nos percebemos. Quando, por exemplo, a gente vai para o culto e a gente assiste um coral maravilhoso, que a gente chora, que a gente aplaude, mas que a gente acaba aplaudindo as pessoas e o efeito que aquele coral maravilhoso produziu na gente, e a gente acaba perdendo a noção de que nós estávamos num culto de adoração a Deus. Então, a arte, ela tem essa capacidade realmente de nos desvirtuar, mas isso não é algo que está sendo vivido nessa geração. Isso é algo que nós já vivemos há muitos anos. Tá? Tem um livro, A Teologia dos Palcos Brasileiros, é de uma autora brasileira. Eu não vou lembrar agora o nome dela, fez parte da minha bibliografia de dissertação do mestrado, e ela vai marcar ali, na década de 30 e 40 do século passado, do milênio passado, né, do século passado, o surgimento da síndrome de espectador. Foi justamente quando surgiram as mídias, os meios de comunicação de massa, começando com o rádio. Quando o rádio surgiu, as igrejas começaram, norte-americanas, obviamente, começaram a tentar imitar o que o rádio produzia. Com isso, aquele culto que era totalmente congregacional, de repente começou a ter solista, começou a ter um quarteto, começou a ter um coral.
E problema nenhum com isso. Coral não, porque coral já existe antes mesmo, desde a época da Reforma. Mas com isso, aquele mesmo espírito que fazia a gente ligar um rádio para assistir, a gente começou a levar para a igreja e a gente começou a levar uma expectativa de assistir. Aí Certo. nasce o que ela chama de síndrome de espectador. Poxa, obrigado. Olha só, a Mayara está dizendo assim, que ela entendeu perfeitamente. Eu penso que a pergunta, mesmo eu não sendo entendendo nada de música, foi interessante porque, como teólogo, ela definiu bem. Ela mesmo disse, a adoração deve ser bíblica, né? Deve levar as pessoas a ter uma adoração bíblica. Ela entendeu perfeitamente, colocou isso e ela teve essa sacada melhor do que eu, porque ela é música. Então, que bacana. Ela agradeceu muito, está agradecendo aqui. Agradeça principalmente a Thalita, no caso, porque eu não entendo nada de música, Mayara. Eu não prometo que teremos uma segunda oportunidade, porque isso depende muito do tempo da amada Thalita, mas eu digo o seguinte, acompanhe ela, porque, olha, recentemente eu, que não sou da música, assisti ela e o Samuel falando de música, numa live, né, Thalita? Então aproveite, porque o tempo nós não temos, eu não sei como está o tempo dela agora, mas quem sabe numa próxima oportunidade, a gente tem 5 minutos aí. Então, ó, mais um agradecendo, o Caio aqui, a Thalita, e foi uma bênção ter todos vocês aqui. Então, Thalita, eu queria que tu fizesse as considerações finais, agradecesse ao público, o Caio está no Maranhão, o povo do Pará, e todos aqueles que estiveram presentes aqui conosco, e aqueles que vão assistir depois também, que eu vou colocar à disposição. Gente, eu quero muito agradecer o convite do Célio. Para mim é sempre uma alegria estar junto com o pessoal do Pará, com o pessoal do Maranhão, o pessoal do Tocantins, o pessoal do Piauí. Todo ano esse pessoal me leva aí e eu tenho muita alegria de estar com vocês, porque vocês são um povo bom, povo de Deus. Minhas orações para que o Senhor esteja cuidando de vocês, guardando de vocês, a vida de vocês, que essa pandemia acabe logo e a gente possa ver menos vidas sendo ceifadas, né? Tivemos alguns irmãos nossos queridos que tiveram a vida ceifada ainda essa semana aí do Pará, mas a nossa oração aqui do Sul é que o Senhor abençoe vocês. As coisas não estão tão terríveis ainda aqui no sul do Brasil. Nós agradecemos a Deus por isso, mas nós temos intercedido pela vida de vocês e temos pedido que o Senhor visite vocês. E tem uma coisa, gente, nós não podemos sair dessa enfraquecidos. As igrejas precisam sair mais fortes. Os crentes precisam sair mais fortes. Então, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, Amém. Porque o Senhor é bom e Ele faz maravilhas no meio do seu povo. Certo. Ó, 1 minuto. Thalita, obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família. Dê um abraço no seu esposo querido, tão amado por nós, a sua família, sua mãe que está aí. Ela deve estar aí com você ou não? Ela está aí em Curitiba, não está? Tá sim, Então, tá mande um sim. abraço para ela. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco. Então, que Deus continue te abençoando. Estou pedindo outra live, né? Eu falei que vamos ver se a gente consegue, quem sabe. Vamos marcar. Né? Mas olha, você quer saber sobre culto? Amanhã, 11 da manhã, Pronto. eu vou escrever aqui, eu vou escrever o nome do tá? É Compromisso Adoração. Aqui mesmo no Instagram, tá? Amanhã, 11 horas, vai lá, acessa. E vamos ter um bate-papo, eu e o Samuel, sobre repertório congregacional. Você não pode perder. Pronto, então siga aí a amada Thalita nas redes sociais. Thalita, obrigado, boa noite. Deus abençoe. Tchau, Célio. Beijo. Abraço do Marcelo. Pode deixar.